é o tamanho da vantagem que o Palmeiras tem depois dessa vitória fora de casa contra o Grêmio, com o resultado importante que conquistou lá em Porto Alegre? Eu acho que é boa, assim, tá fora de casa, uma vitória, um gol de diferença. Não acho que é uma coisa que definiu o confronto, porque é um gol e o Grêmio é um time bom. O Grêmio pode ganhar de 1-0 do Palmeiras aqui e se ganhar por 2-1, por exemplo, da Grêmio, mas claro que eu diria que o Palmeiras, ele, numa porcentagem, ele tem uns 60% de chance de passar contra 40% do Grêmio. Acho que fica assim. Quando começou o confronto, acho que era muito igual. Acho que não tinha um favoritismo destacado. Agora, o Palmeiras tem um favoritismo, né? Com essa vitória, o Palmeiras passa a ser o grande favorito a avançar para a próxima fase. Ô, meu caríssimo Mauro Betting, quem o Palmeiras pega? Flamengo ou Internacional? Grêmio. Ah, desculpa, tem esse Tem jogo terça-feira no Pacaembu. Mas não vai jogar com misto? Claro que não. É time principal? Não tem nada definido. Ah, tá. Eu acabei de postar um post, né, evidentemente, aqui no nosso blog, na Jovem Pan, e tá dando uma repercussão que a gente agradece bastante, que é exatamente falando que o palmeirense é decapolar. Claro, é uma brincadeira por causa de Deca e tal. Mas ele não é. Todo torcedor é bipolar e a sociedade brasileira anda pentapolar. Graças a Deus. Mas o palmeirense está chegando a níveis de decapolaridade inacreditáveis. E eu, na verdade, pessoal, genial, eu agradeço, claro, os elogios ao texto, mas o texto, na verdade, é quando eu falo, e sem querer ter a pretensão, já tendo do Fellini, que é um brilhante cineasta, mas o Fellini, na verdade, ligava a câmera e saia andando pela Itália. Porque aí, quem conhece mais ou menos a Itália, ou quem imagina, pra casa aparecer, acende a luz você vai ter aquilo lá. E o que eu coloquei aqui, basicamente, é um catado de coisas que passaram pela minha cabeça, pelo meu coração, pelo meu fígado, pelo meu cotovelo, e de muitos amigos que eu recebi mensagens e alguns que a gente conhece. E na verdade é bem isso, é o lance do Scarpa. Ontem que o próprio Scarpa falou com o Marcos Rocha, quando rolou a bola pra ele, falou, não chuta daí. E ele chutou e fez um gol espetacular, a lá Cleiton Xavier em 2009, que também a gente já citou em outro texto aqui pra Jovem Pan, contra o Colo-Colo. E naquele foi até pior, que o Palmeiras precisava do gol, senão ia ser eliminado. Aquele gol lá do Cleiton. Narração maravilhosa sua. Foi mesmo, foi maravilhosa. E foi mesmo. O gol espetacular. Um o Marcos, quando o Cleiton chutou, o Marcos ficou xingando o Cleiton Xavier. Imbecil! E a bola entra, o Palmeiras classifica, coisa e tal. Então, assim, tem coisas que na hora que você tá falando, a coisa vira o jogo. Então, assim, por exemplo, quanto ao jogo, o Renato, pra mim, foi mais feliz nas mudanças do que o Filipão. Resultado final 1-0 pro Filipão. Não põe o Carlos Eduardo e fez uma jogada sensacional que o Dudu quase fez o gol. Pô, tira o Felipe Melo, a única coisa que se imaginar, ele manteve, foi expulso, dá pra discutir e tal. Agora é indiscutível, primeiro, não tem nada definido, porque também não tinha nada perdido. Aquele Palmeiras que, entre aspas, tinha ganhado tudo em maio, não perdeu tudo em agosto e nem já ganhou. Claro que agora é favorito. Palmeirense. Não é de palmeirense, é de futebol, é pé no chão. Acabou. O Palmeiras não ganha nada. Não, fala, vocês podem falar que vocês estão marcando. Vocês estão torcendo pro Grêmio. Grêmio vai lutar pela Copa do Brasil. Mas o Palmeiras é claro que é favorito, mas se achar que é favorito, pode perder. Até porque, por exemplo, um 2-1 no Pacaembu pro Grêmio, que é possível, o Grêmio pelo gol marcado fora de casa. Mais um argumento. O Palmeiras é favorito sim, mas não pode se achar. Mas algo a mais pro seu texto aí, eu falei depois do jogo do Palmeiras e Grêmio, quando o Palmeiras empatou, né, 1-1. Ela teve outro baita golaço. Eu falei o seguinte, o Felipão, ninguém vai lembrar dele se o Dudu, na hora que ele tirou o Dudu, que eu falei, grande erro tirar o Dudu, porque o Dudu era um homem de contra-ataque ali, e ele colocou mais um volante, o que mais tinha no jogo de sábado era volante, tinha volante pra tudo que é lado, ali no time do Palmeiras. Só que daí o que aconteceu? Acabou, tomou o gol de empate e o Felipão foi lembrado. Aí a torcida do Palmeiras falou assim, mas por que tirou o Dudu? Isso não existe. Ontem ele, como você bem colocou, não foi tão bem quanto o Renato nas substituições, mas o Palmeiras ganhou. Então ninguém vai lembrar disso, ninguém vai pensar nisso, exceto nós, que temos que ver isso. Mas o torcedor do Palmeiras não, o torcedor do Palmeiras tá feliz. Agora, eu achei uma grande injustiça, eu tava falando isso na redação, a questão do Paulo Vitor. Peraí, tudo bem, a bola foi de longe, mas... Pulou tarde, mas foi um chutão. O André... Pra mim, as duas coisas. O André definiu bem a questão da bola. A bola é leve. A bola toma um monte... Ela dá pra ver na imagem, ela. É sinuosa. Foi mais de 100 km por hora a pancada do cara. De longe. Sabe? Então, quer dizer, é mania de brasileiro também. A mania de brasileiro de não enaltecer. Não enaltecer a qualidade do chute do Scarpa...
e pegar no pé do cara que pulou um segundo atrasado. Só que eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente consegue. A bola, o mérito do Gustavo Scarpa é 110. Ele tá ligado em 220. Gol espetacular. Só que mesmo gols indefensáveis, algumas atitudes dos goleiros também são indefensáveis. Ele pula atrasado. Pulou. Ele pula atrasado. Não, mas é um golaço. Tá, aí na nota de rodapé você fala, sim, ele pulou atrasado. Eu pego o exemplo da final do ano passado da Champions em Kiev. O gol de bicicleta do Bale. Cara, não existe frango praticamente de gol de bicicleta. Aquela foi no ângulo. Só que repare o Karius, que já havia feito aquela lambança, teve uma concussão cerebral. O goleiro pula sem os braços. O goleiro que pula sem os braços, eu sei que ele teve o traumatismo literalmente ucraniano naquele dia. Mas o goleiro não pode pular seus braços. Então, assim, é uma bola indefensável, como é indefensável a atitude técnica dele. Só pra concluir, eu prefiro enaltecer o Scarpa. Sim, não, tem que enaltecer, mas não é um absurdo falar que ele pulou tarde. Eu só vou acabar de falar do Felipe Melo. Não, falou do Palmeiras, inclui o Palmeiras. Vamos falar bastante. Mas inclui o Palmeiras. Vamos lá, A questão do Felipe Melo é o seguinte, o Felipe Melo prejudicou. Não é porque o Palmeiras ganhou que o Felipe Melo não prejudicou. O Felipe Melo prejudicou. Deveria estar junto esse tema, porque Palmeiras e Felipe Melo é tudo junto. Então, mas é tudo junto. O Palmeiras é um jogo só. Tá bom, então o Felipe Melo prejudicou e depois a gente fala um pouco mais sobre isso, porque tá separado. Fala aí, Ranieri. Não, a questão, falando sobre o jogo, né, é engraçado ouvir um comentário muito bom sobre a partida. Não tem, que a posse não necessariamente quer dizer controle de jogo. E ontem isso foi bem claro. O Grêmio teve a posse de bola, mas não conseguiu agredir o Palmeiras da mesma forma que o Palmeiras conseguiu agredir o Grêmio, né? A proposta do Felipão deu muito mais certo ontem do que a proposta do Renato Gaúcho. Para mim é uma partida muito boa do Palmeiras, uma partida de Libertadores, é uma vitória justa, poderia ter sido maior também. E em relação ao gol, eu tô com o Fausto. Para mim, eu não coloco como falha do goleiro. O chute do Scarpa a 100 km por hora foi muito forte. Essa bola oscila demais, essa bola é muito leve. Então, pra mim, méritos totais do Scarpa. O goleiro pulou atrasado, é muito rápido. Então, eu particularmente coloco como méritos totais do Scarpa. Total do Scarpa nesse gol. Eu também acho, claro, uma bolaça daquela lá. E vocês estão esquecendo de ressaltar um negócio. Tem uma câmera que mostra, tinha 800 caras na frente. Sim. Aí uma bola 100 por hora, aquele monte de gente na frente do cara, e o Renato ficou bravo com ele na hora, porque o Renato foi goleiro, jogador de futebol, e ele sabe que um goleiro do nível do Paulo Vitor, não estamos falando de qualquer goleiro, estamos falando um goleiro do nível do Paulo Vitor, ele pega uma bola daquela. Normalmente ele pega uma bola daquela. É o melhor momento da carreira do Paulo Vitor. Ponto. Pois é. Mas tá bem. Não, mas não é um grande goleiro, mas tá em uma ótima outra fase. Coisa, favorável ao Scarpa. Eu tô lendo aqui Agora, quem errou? Sabe quem errou? Pra vocês discutirem aqui? Renato Gaúcho. O que é isso? Encontrei uma gremista aqui embaixo na galeria, baixinha aqui, que é torcedora fanática da Dirce aqui. A Norinha da Dirce é torcedora fanática do Grêmio. Ela torce pela Dirce. Não, do Grêmio. E ela disse o seguinte, uma verdade absoluta. Você não pode botar o André Balada, isso é coisa de torcedor do Grêmio fanático, e deixar o Luan no banco. O Luan não tá jogando lufas. Mas que André Balada você também não pode deixar o André Balada e botar o Luan no banco. A fase do André é razoável. Não, se não tivesse a lesão do Cortez e a entrada do Juninho com 18 minutos, ele ia colocar o Luan, mas o Luan não tá legal. E pra você ver como é o futebol, cara, o craque da conquista do tricampeonato da Libertadores hoje não joga, ela não deixa de ter razão, mas assim, o Luan quando não tem feito muita coisa, ele merece reserva. Mas aí entra a questão de jogo, né? Eles não gostam do André Balada. É um jogo de peso, né, Mauro? Que de repente só o empresário do André Então, mas aí é um jogo de peso que, apesar da fase do Luan, você espera com que o cara se supere num jogo desse. Mas o Luciano tem entrado melhor, ele chuta mais. Eu escrevi uma coisa, eu queria ouvir de vocês. Fala aí, Ranieri. Eu escrevi hoje, não no blog, no meu Twitter. No meu Twitter. Tem que ser. O Fernando só vai falar assim. Twitter. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte: que seria bom pro glorioso Renato, isso é opinião minha, hein? Seria bom pro Renato e pro Grêmio uma mudança de áreas do Renato. Porque eu acho que tudo na vida tem um ciclo. E o ciclo do Renato, eu tenho uma sensação que tá acabando no Grêmio. Pode ser. Geralmente dizem que um técnico, ele fica num time por 3 temporadas. Depois de 3 temporadas, ele tem dificuldade de motivar os jogadores. É isso mesmo. Então, eu acho que o Guardiola agora tá tentando ultrapassar, foi pro 4º ano. E ele mesmo diz isso, né? Que ele gosta de ciclos de 3 anos.
O Renato tá mais ou menos, já passou de 3 anos no Grêmio, né? Então eu acho assim que, de fato, fica difícil de você motivar os jogadores depois de um tempo. Já não tem aquela mesma química. Talvez se o Renato tivesse aceitado a proposta do Flamengo um tempo atrás, mudado de ares, ele até poderia sair, ficar um tempo em outro clube e depois voltar pro Grêmio. Eu também vejo esse desgaste, assim. Eu vejo que ele já não tira o que ele costumava tirar dos jogadores. O técnico, eu queria ouvir o Fausto e o Mauro a respeito disso, porque o técnico, eu acho o seguinte, além da parte tática, que é fundamental, Sim. tem uma parte mais do que importante que a parte tática ou igual, que é a gestão de pessoas. Chega um momento que o cara não consegue mais gerir e administrar aquelas pessoas. Entendeu? O que vocês acham disso? Total, e o que o André falou é algo que o Filipão falava, o Muricy tem falado e a gente tem visto. 3 anos, porque chega no 3º ano, o jogador, o grupo, sabe quando eu tô dando bronca de verdade, tô puto, ou então quando eu tô jogando pra galera. Então, assim, infelizmente, pela pressão cada vez absurda, pela intolerância, pela impaciência, muitas vezes pela ignorância, ninguém mais aguenta mais nada. Esse texto falando da decapolaridade do palmeirense e de outras torcidas também, é isso. Ninguém aguenta. Então, ganha o jogo, uma baita vitória ontem em Espírito Libertadores, vira um gênio que vem o Liverpool. Não é assim. E se tivesse pedido pro Grêmio tricampeão da América, também não é. Pô, voltou o time de 2014. Não é assim. E por isso que pode perder. O Palmeiras pode ser eliminado. Claro que ele é favorito pra terça-feira, mas não dá pra cantar a vitória mesmo, como também não dá pra cantar a derrota. O Palmeiras não era campeão brasileiro em junho e não vai ser mais nada em agosto. Pode ganhar ainda, tá tudo em aberto, cara. O Corinthians, por exemplo, pregando o brasileiro. O Corinthians tá crescendo, São Paulo vai crescer, o Flamengo tem muito potencial, acho que tecnicamente tem mais potencial que o Palmeiras. Então, assim, é muito nivelado. A gente não sabe lufas e vai saber também quando a gente cravar. Vale legal brincar, tal, apostar, mas ter certeza a gente não sabe de nada. E aí, Fausto, Renato? Fausto, só um detalhe, eu tava vendo aqui o Renato Gaúcho, ele assumiu o Grêmio em setembro de 2016. Ele completou 3 anos há pouco, mas vale destacar que ele já tá na 4ª temporada. Se você levar em consideração que o finzinho da temporada 16, 17, e foi campeão 18, da Copa do Brasil e o início da 19. Ele vai completar agora em setembro, né? Exato. Vai completar em setembro 3 anos. O poder de reação para um cara que vai começando a ficar desgastado também é diferente. É diferente. O cara já não tem aquele poder de reação, aquele poder de convencimento. Quando a televisão bota a imagem em cima do treinador, você já percebe na fisionomia que nem o Mano no Cruzeiro naquele último jogo. Sentado. Eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra ir embora. É o famoso jogar toalha, no caso. Mas é que não é o mesmo caso do Mano na situação do Renato. O Renato ainda... Apesar que o Mano conquistou também muita coisa pelo Cruzeiro. O Mano ganhou muita coisa pelo Cruzeiro. O Renato, na minha opinião, quando ele recebeu a proposta do Flamengo, eu acho que ele cometeu um erro de não ir pro Flamengo. Porque o Flamengo... eu acho que ele até hoje é meio sentido. Eu acho também. Resolvido com essa decisão. Eu acho que ele ficou mais... ainda depois que o Flamengo começou a contratar os caras. E ele fala que o desejo dele, o sonho dele é o Flamengo. É dirigir um dia o Flamengo. Então, eu acho que assim, passou essa oportunidade, ele conseguiu chegar num patamar que eu acho que o Flamengo não vai esquecer tão fácil assim dele, então não é aquela coisa, perdi o trem, nunca mais vou pegar. Não é, a história não é essa. Ele tem emprego em todo lugar. Acontece. Com alguns treinadores que a gente sabe que, olha, de repente foi uma sorte danada do treinador, lógico, com a capacidade naquele momento, mas que não é um cara igual o Renato, que a gente projeta como um dos grandes treinadores e até mesmo um dia chegar à seleção. Eu acho que o Renato vai ter uma final com o Internacional, que vai ser a final da Copa do Brasil, acho que vai dar o Grenal. Eu já não acho que vai dar aí, isso, não. se perder o Grenal, rapaz... Acho que o Cruzeiro vai passar. Não passa não. Se perder o Grenal, a coisa vai ficar bem feia. O Renato vai pensar em não ficar mais. É a possibilidade. Porque diz que mandar embora ele, diz que não manda mesmo. Que não manda, diz que a diretoria não manda embora o Renato. Ele que quer, deve ser ele mesmo sacar e falar o seguinte: ó, meu ciclo acabou aqui.